cabelo que cai depois que você inicia o uso do minoxidil não volta mais? Posso ficar careca e começar a usar o minoxidil? Assista esse vídeo e você vai entender o que acontece. Quando eu começo a usar minoxidil, eu posso ter o famoso shedding, que é a queda, mais ou menos uns 15 dias depois que eu começo a usar a medicação. Por que isso acontece? Muitos pacientes nos perguntam: nossa, doutora, eu comecei a usar o minoxidil, comecei a fazer o tratamento que a senhora me orientou e eu estou pior agora, então eu parei. Bom, vamos explicar o que acontece e o que você deve fazer. O cabelo ele cicla, como nós já falamos anteriormente em vários vídeos, ou seja, ele tem uma fase de crescimento em torno de 3 a 6 anos, depois ele estaciona por algumas semanas e ele cai por alguns meses. Isso é fisiológico. Óbvio que isso não é cíclico no sentido sincronizado, ou seja, não são todos os fios que passam pelo processo ao mesmo tempo, né? Então, parte dos fios, somente 10% desses fios estão na fase de queda, que isso significa aquela queda de 100 fios ao dia, mais ou menos. Bom, quando eu começo a usar o minoxidil, o que acontece? É como se houvesse uma renovação. Ele estimula essa troca mais rápida para que então o fio comece a nascer novamente e entre numa fase anágena de crescimento longa. Então você não precisa ficar preocupada. Ou seja, você não vai ficar calvo de usar o minoxidil. Ao contrário, você está sim estimulando o seu ciclo capilar para que a fase de crescimento se prolongue. Então, assim, o grande objetivo do uso do minoxidil é prolongar a fase de crescimento. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem um ciclo de mais ou menos uns 3 anos, se ela usar o minoxidil de forma contínua e correta, provavelmente esse fio vai ter um ciclo maior, quiçá 4 anos, por exemplo. Só que isso acontece em decorrência da medicação. Então, quando você para o minoxidil, você tem o quê? Queda. Por quê? Porque você volta a encurtar e o ciclo volta a ter o período que ele tinha antes do uso do minoxidil. Então, se você tem calvície, alopecia androgenética, e com o objetivo de prolongar o ciclo do cabelo, este tratamento deve ser contínuo e ininterrupto, ok? Então, a dica é: não se assuste com a queda inicial após o uso do minoxidil, e sim, mesmo com o cabelo caindo, siga usando, porque você vai renovar o ciclo do cabelo e o resultado, com o passar dos meses, vai ser legal, ok? Muito obrigada!